Viver em Toulouse sempre me deu a sensação de que eu era dona do meu próprio destino. Aos 39 anos, nunca senti necessidade de me prender a ninguém. A cidade, com suas ruas charmosas, cafés e bares cheios de vida e uma comunidade vibrante, era um cenário perfeito para minha vida de solteira. Desde jovem, nunca me imaginei envolvida em um relacionamento sério. Achava um desperdício de tempo e de energia emocional. Minhas amigas sempre foram o suficiente. Algumas, como eu, também nunca haviam se casado e gostavam da liberdade de poder sair, viajar e festejar sem restrições. Éramos um grupo unido de mulheres que se amavam e celebravam a vida. As noites eram cheias de risadas, vinho e conversas longas que iam da leveza de uma fofoca à profundidade das experiências de vida. Jantávamos em casa, cada uma trazendo um prato ou uma garrafa de vinho, e passávamos horas a fio trocando confidências, falando sobre nossas conquistas, planos e, claro, os amores passageiros que cada uma de nós experimentava de vez em quando. Nenhuma se apegava, e nossa amizade era nosso porto seguro. Eu realmente achava que nada poderia ser mais satisfatório do que essa liberdade e companheirismo que construímos ao longo dos anos. Para mim, relacionamentos sempre pareceram prisões douradas. Via casais ao meu redor e sentia pena deles. Eram sempre compromissos, concessões, dramas. Eu me perguntava por que alguém desistiria de sua própria independência para se dedicar a outra pessoa. A verdade é que eu valorizava minha autonomia acima de tudo. Estar sozinha me dava a sensação de ser invencível, uma mulher forte e independente que não precisava de ninguém para se sentir completa. Minhas amigas sentiam o mesmo, ou pelo menos era o que eu pensava, até que tudo mudou. Foi então que Claire, uma das minhas amigas mais próximas, apareceu com uma novidade. Em uma das nossas noites de vinho e conversa, ela chegou acompanhada de um rapaz chamado Julien. Todas nós reagimos com surpresa. Era uma mudança inesperada, mas prezávamos pela felicidade dela. Afinal, se ela estava feliz, quem éramos nós para julgar? Foi uma noite agradável. Julien era um rapaz charmoso, inteligente e, acima de tudo, tinha uma presença intrigante. Todas as amigas gostaram dele. Dias depois, percebi que nas poucas vezes em que saímos todos juntos, sua simpatia e seu jeito misterioso me atraíam. Eu tentava disfarçar, fingindo que meu interesse era uma mera curiosidade sobre o namorado de Claire, mas logo percebi que estava me enganando. Eu estava pensando nele com frequência, mais do que eu gostaria de admitir. Uma noite, depois de algumas taças de vinho sozinha, decidi procurá-lo nas redes sociais. Encontrei seu perfil, analisei suas fotos e fiquei intrigada com os detalhes de sua vida que ele compartilhava. Comecei a curtir algumas fotos, tentando ser discreta, mas percebendo que cada vez mais me sentia atraída por ele. Não sabia o que estava fazendo. Era como se houvesse algo em mim que quisesse testar essa nova possibilidade. Algo que queria saber até onde aquela curiosidade poderia me levar. A aproximação veio com um pretexto calculado. Mandei uma mensagem privada para Julien, dizendo que precisava conversar sobre Claire, que tinha algo importante para contar sobre ela. Fingi estar preocupada, usando um tom de amiga leal que só queria o bem dele. No fundo, sabia que era apenas uma desculpa, uma forma de me aproximar, de descobrir se havia uma chance de conquistá-lo. Marcamos de nos encontrar em um bar discreto, onde eu sabia que poderíamos conversar longe dos olhos curiosos de qualquer pessoa que pudéssemos reconhecer. No encontro, vesti algo provocante, um vestido que realçava minha silhueta e me fazia sentir segura de mim mesma. Julien chegou e, ao me ver, esboçou um sorriso que me fez sentir que eu tinha o controle da situação. Conversamos e, em pouco tempo, a tensão entre nós se tornou evidente. Eu o provocava com olhares, sorrisos e toques sutis, enquanto ele tentava disfarçar seu desejo masculino, que já estava claro em seus olhos. O jogo havia começado, e eu sabia que era só uma questão de tempo até que ele cedesse. Depois de algumas taças de vinho, a conversa entre nós fluía como se fôssemos velhos conhecidos. Julien era irresistível, e eu usava cada palavra, cada olhar para seduzi-lo, testando o limite de seu autocontrole. Sentia que ele estava vulnerável, talvez confuso, mas de alguma forma aberto a se deixar levar por aquele momento. No fundo, eu sabia que estava brincando com fogo, mas o desejo de conquistá-lo era mais forte do que qualquer prudência que eu pudesse ter. Quando a noite avançou
e o bar começou a esvaziar, convidei-o para minha casa, com a desculpa de continuarmos a conversa em um ambiente mais tranquilo. Ele hesitou por um momento, mas aceitou, e senti que minha vitória estava próxima. Assim que chegamos ao meu apartamento, ofereci mais vinho e o ambiente ficou ainda mais íntimo. O silêncio entre nós era carregado de expectativa, e o jogo de sedução que eu começara agora atingia seu auge. A proximidade, os olhares e os sorrisos eram como uma dança silenciosa, onde ambos sabíamos o desfecho. Quando finalmente o beijei, não houve resistência. Ele se entregou ao momento, e fomos para o quarto como se fosse algo inevitável. A intensidade daquela noite foi algo que não esperava. Cada gesto, cada toque, parecia reforçar a atração mútua que ambos tentávamos negar. Ele me beijava meu pescoço, mordia meus lábios enquanto eu gemia em seu ouvido. Isso deixava ele ainda mais intenso. Depois que deixei ele pronto e molhado com a minha língua safada, abri as pernas e pedi para ele entrar. Senti que ele estava totalmente envolvido, rendido aos meus encantos. Era uma sensação de poder e controle que me fazia querer mais, que me fazia acreditar que ele poderia realmente deixar Claire para ficar comigo. Naquela noite percebi que havia conquistado uma parte dele, algo que pertencia apenas a mim. Julian e eu continuamos nos encontrando, sempre em segredo, em momentos roubados entre os compromissos dele com Claire e a nossa amizade. Eu sabia que estava brincando com os sentimentos da minha amiga, mas a paixão e a emoção de ter Julian só para mim eram como um vício que eu não conseguia abandonar. Cada encontro era um jogo que me aproximava mais de tê-lo definitivamente. Os dias se transformaram em semanas e eu continuava a seduzir Julian, usando cada momento para reforçar nossa conexão. Claire parecia completamente alheia ao que acontecia, sempre feliz ao meu lado, confiando em mim como sempre fez. A culpa, que poderia ter surgido em outras circunstâncias, parecia distante. Eu via Julian se afastando dela, aos poucos, mais envolvido comigo, rendido ao desejo e à atração que eu proporcionava. Ele era como um peão no jogo que eu havia criado, e eu sabia que tinha o controle da situação. Comecei a plantar pequenas sementes de dúvida sobre Claire, insinuando que ela talvez não fosse a pessoa ideal para ele. Mencionava discretamente defeitos ou problemas que eu sabia que ele já percebia, tentando mostrar que havia algo nele que combinava mais comigo do que com ela. Julian parecia cada vez mais dividido, e eu sentia que o meu plano estava funcionando. Minha intenção era clara: levá-lo a terminar seu relacionamento e fazer com que ele percebesse que eu era a mulher certa para ele. Cada vez que nos encontrávamos, o desejo entre nós parecia mais forte. Ele se envolvia mais e eu me aproveitava disso para manter nossa conexão. Fui sutilmente mostrando que nosso relacionamento era mais intenso e verdadeiro do que o que ele tinha com Claire. Em meus braços, Julian encontrava algo que não podia explicar, uma espécie de liberdade e paixão que eu sabia como oferecer. E pouco a pouco, ele se rendia completamente, até o ponto em que Claire já não parecia suficiente. Finalmente, depois de muitas semanas, Julian tomou a decisão de terminar com Claire. Ele me contou em uma noite, emocionado, que havia terminado tudo. Naquele momento, senti uma onda de satisfação e vitória, como se tivesse alcançado exatamente o que queria. Claire estava fora do caminho e eu tinha Julian só para mim. Conquistar Julian me trouxe uma sensação de vitória que não havia experimentado antes. Eu finalmente tinha ao meu lado o homem que tantas noites havia desejado em segredo. Nosso relacionamento era intenso, carregado de paixão, e eu sentia que havia conseguido tudo o que queria. Claire se afastou do nosso grupo depois do término, e mesmo com alguns rumores e olhares desconfiados, mantive minha postura, certa de que a vitória compensava qualquer consequência. Agora, Julian era meu, e isso era o que importava. Nosso romance prosseguiu, mas aos poucos o entusiasmo inicial começou a se dissipar. Julian, que antes parecia ser o centro do meu interesse, agora revelava facetas que eu não tinha percebido enquanto o desejava. Percebi que, fora da excitação da conquista, ele não era tão fascinante quanto eu imaginava. Nos momentos de rotina, Julian não mostrava o mesmo brilho que me havia atraído. Ele era mais dependente, menos seguro de si e exigia uma atenção que comecei a achar incômoda. Era como se a ilusão de uma paixão proibida tivesse se transformado em algo comum e até entediante. Eu tentava ignorar essa sensação,
pensando que talvez fosse só uma fase de adaptação ao novo relacionamento. No entanto, o desconforto aumentava cada vez mais. Nos jantares e encontros, ele falava de Claire, com um misto de saudade e arrependimento, algo que me incomodava profundamente. Julien parecia ainda apegado a ela de alguma forma, e isso despertava em mim uma insegurança inesperada. Era como se, apesar de tê-lo conquistado, eu nunca fosse o suficiente para preencher o vazio que ele sentia com a ausência de Claire. Conforme o tempo passava, comecei a questionar minhas próprias escolhas. Tinha deixado uma amizade de anos e me envolvido em uma trama que, agora, parecia mais um capricho do que um desejo verdadeiro. Em momentos de silêncio, sentia a amargura dessa conquista e me perguntava se realmente valera a pena. Aquele vazio que tentava ignorar crescia, transformando a vitória em um fardo que eu já não conseguia carregar com o mesmo entusiasmo. Julien, agora ao meu lado, não era mais o prêmio que um dia imaginei. Ele era um reflexo das minhas próprias escolhas e dos erros que cometi ao longo do caminho. As semanas se transformaram em meses e meu relacionamento com Julien começou a desmoronar. O encanto inicial desaparecera e eu me sentia presa a uma situação que eu mesma havia criado. Julien parecia perceber minha mudança de atitude e tentava de todas as formas manter a relação viva, mas cada tentativa dele apenas aumentava minha frustração. A convivência se tornou pesada e o desejo de liberdade que sempre valorizara começou a ressurgir. Percebi que havia me tornado exatamente o que antes tanto criticava. Uma pessoa presa a um relacionamento que não trazia felicidade. Em uma noite qualquer, depois de uma discussão banal, Julien confessou que ainda pensava em Claire. Ele admitiu que sentia falta dela, que embora estivesse comigo, uma parte dele ainda pertencia ao passado. Aquelas palavras, embora dolorosas, trouxeram uma estranha sensação de alívio. Finalmente, eu estava diante da verdade, não só sobre Julien, mas sobre mim mesma. Eu percebia que o que buscava nele nunca fora o amor ou a verdadeira conexão, mas sim uma conquista que agora se mostrava vazia e sem sentido. Após aquela conversa, decidi que era hora de encerrar a relação. Julien e eu terminamos de forma pacífica, quase como se ambos soubéssemos que aquilo era inevitável. Ele voltou a tentar se reaproximar de Claire, mas os danos já haviam sido feitos. Eu, por outro lado, me vi sozinha, com as consequências das minhas próprias escolhas. O grupo de amigas que um dia fora meu refúgio, agora me olhava com desconfiança e, em silêncio, percebi que as portas estavam fechadas para mim. Não havia como recuperar a confiança e o vínculo que eu mesma havia destruído. Com o tempo, Toulouse, que antes me parecia uma cidade repleta de possibilidades, passou a ser um lugar cheio de memórias amargas. O peso das minhas ações e a perda da amizade com Claire e outras pessoas próximas tornaram-se fardos que eu carregava em silêncio. Agora, percebo o quanto me iludi, o quanto aquela paixão passageira me cegou para o que realmente importa. A liberdade que um dia valorizei tanto agora era apenas solidão, e a lembrança de Claire, de Julien e de todas as escolhas que fiz ecoavam em minha mente, como uma lembrança do preço que paguei pela minha própria vaidade. E então, você gostou dessa história? Espero que você tenha aproveitado cada segundo. Se ficou curioso para saber mais, você sabe o que fazer. Dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Diga-me nos comentários o que você achou. Eu adoraria saber o que você pensa. Até a próxima, estarei esperando por você.